Bom, senhores, se você acha que você divide apenas o teto com alguma pessoa, você está muito enganado. Você que mora com alguém, seja seu cônjuge, sua namorada, um amigo, você divide muito além de um teto para morar. Você divide algo muito precioso e que pode impactar bastante a sua saúde. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui comigo, se inscreva no nosso canal e mande o seu comentário, porque hoje o assunto é muito interessante. Vamos embora fazer uma reflexão de um trabalho, de um artigo que saiu dia 18 de janeiro de 2023. Um artigo bem interessante mostrando como que a gente divide as nossas bactérias com aquelas pessoas que moram com a gente. Eu já falei disso, uma vez eu falei um áudio, eu agora não sei só se ele foi para assinatura ou se ele foi para o nosso DupraCast, mas você que acompanha a gente e está muito ligado, você lembra que eu fiz um áudio falando sobre o vovô que foi para a zona, o vovô que foi para o bordel. E esse vovô provavelmente mudou a saúde dele frequentando esse bordel. Agora, se isso foi para bom ou para ruim, não tem como a gente saber ainda. O fato é, toda vez que você modifica as bactérias que moram em você, você também modifica a sua saúde. Fiz também um conteúdo, provavelmente no ano passado, sobre o que um beijo é capaz, né? Logo quando teve aquele escândalo que não sei quem beijou mais de 40 pessoas na farofa da DK, eu gravei para vocês um vídeo explicando o poder da troca das bactérias entre os seres humanos. E agora a gente traz mais um artigo dessa sessão que mostra o quanto as bactérias podem impactar na nossa saúde e o quanto a gente pode compartilhá-las. Esse artigo, de janeiro de 2023, trouxe um pouco algumas reflexões sobre dividir o lar com algumas pessoas pode impactar no nosso microbioma. Então, a primeira coisa que eles fizeram é analisar mais de 10 mil exemplares de saliva e fezes. E eles foram fazendo vários cross de informações. Por exemplo, eles perceberam que uma criança, nos primeiros períodos de vida, tem as bactérias intestinais muito parecidas com as bactérias da mãe. Isso é uma coisa que a gente já suspeitava, já sabia, mas eles endossaram essa nossa teoria. A partir dos 4 anos de idade, aquela criança não só compartilha as bactérias com a mãe, mas também com o pai. Então, a partir de 4 anos de idade, ela passa a ser uma mistura das bactérias dos dois. Se você pega essa criança e manda ela morar com a sua avó, com os avós, essa criança vai ter uma diferença nas suas bactérias. Vamos imaginar que nasceram duas crianças gêmeas. Você pega um gêmeo e mantém nessa casa dos pais, pega outro gêmeo e manda morar com os avós. Eles vão ter, no decorrer da vida, bactérias diferentes do que se eles morassem juntos. Mas eles também perceberam nesse artigo que alguns adultos entre 55 e até 80 e poucos anos, eles têm ainda bactérias em comum com as mães. E isso faz a gente pensar que existem bactérias que elas mudam um pouco e existem bactérias que elas mudam muito conforme o ambiente. Uma coisa muito interessante que esse artigo trouxe para nós é a gente ter essa reflexão de que se você tem a mesma genética, né, crianças gêmeas com as mesmas bactérias da mãe, e você coloca para morar separado, elas também vão ter microbiomas ou bactérias diferentes, isso vai impactar na saúde delas. E esse artigo também, ele trouxe algumas reflexões, né? Se isso é uma verdade, né, a gente começa a entender que você morar com uma pessoa pode, de certa forma, impactar nas doenças que você pode ter, como, por exemplo, uma disbiose, como, por exemplo, até tipos de cânceres que são linkados com as nossas bactérias, como a sua produção de serotonina, que 95% é feita no seu intestino e muitas delas dependem das nossas bactérias intestinais. Isso também pode impactar no risco de você ter diabetes, obesidade ou até outras doenças, inclusive na sua maturidade do seu sistema imune, ou seja, conforme você alimenta as suas bactérias, você também vai conduzir a sua saúde. Então, as pessoas que você mora, né, as pessoas que você divide o lar, você também vai dividir as suas bactérias e dividir a sua saúde. Então, seria interessante você sempre trazer uma bela xepa no almoço e no café da manhã, alimentando as bactérias não só sua, mas também das pessoas que moram com você. Então, se você por um acaso mora com alguém que come, por exemplo, só empanado, se come só fritura e você está ali no legume, na salada e etc., saiba que você pode trocar muitas bactérias com essa pessoa e seria interessante você convencê-las pelo menos de colocar um pré-biótico ali na sua alimentação. Brincadeiras à parte, a gente ainda não sabe exatamente como isso funciona.
Mas tem algumas bactérias que são mais sensíveis e a gente percebeu, né, por algumas estatísticas desse artigo, que se você coloca pessoas para morarem juntos, elas podem ter um aumento de sintonia dessas bactérias muito maior do que simplesmente pessoas que têm a mesma família ou a mesma população. E aqui vai alguns dados interessantes desse artigo para vocês. Bom, eles estudaram 883 indivíduos que habitavam muitas vezes a mesma casa. Esse estudo, eles estudaram mais ou menos 212 casas em 8 tipos de populações diferentes em 4 continentes. Então eles estudaram muitos vilarejos, né? Não você só morar na mesma casa, mas habitar ali a mesma vila, né? O mesmo ambiente, algumas áreas mais isoladas, né? Tradicionalmente em áreas rurais. E eles também perceberam, né, em algumas regiões eles estudaram lugares mais cheios, condições como se fossem grandes cidades. Então, interessante porque eles pegaram uma amostragem, né, bem eclética, eu achei um artigo bem interessante, e aí eles entenderam que a taxa de compartilhamento de algumas bactérias era maior naquelas mães que tinham filhos de até 0 a 3 anos de idade, onde existia uma taxa de compartilhamento de microbioma e até 34%. Naquelas crianças maiores do que 3 anos de idade, de 4 anos de idade até crianças mais velhas, a gente teve uma taxa aí de compartilhar esse microbioma. Deixa eu achar essa taxa aqui. Então, assim, se a criança ela teve mais de 4 anos, ela compartilhava o microbioma em até... Cadê esse dado? Em até... O artigo tem tantos dados que é muito interessante. Eles perceberam que algumas bactérias, né, elas conseguem ser compartilhadas de uma forma mais fácil que outras. Essas crianças mais velhas do que 4 anos tinham uma taxa de compartilhamento de 12% do microbioma. Os adultos gêmeos que não coabitavam no mesmo lugar, eles tinham mais ou menos 8% de compartilhamento desse microbioma, e os adultos da mesma vila mais ou menos 8%. Lembrando que esses gêmeos, boa parte dessas bactérias vieram da mãe no nascimento. Então é mais do que esperado que os gêmeos tenham uma taxa interessante de compartilhamento. E essas pessoas que habitavam a mesma vila tinham uma taxa de compartilhamento bem parecida com a dos gêmeos, né? Mesmo que os gêmeos morassem em outro lugar do mundo, as pessoas que habitavam a mesma vila tinham quase a mesma taxa que os gêmeos, né? Só que, obviamente, um deles teve uma bactéria, uma colonização vertical, que a gente chama da mãe para o filho, e outros tiveram uma colonização horizontal, né? De indivíduo para indivíduo. Enfim, esse artigo traz muitos dados interessantíssimos, né? Tem uma porção de bactérias aqui que eles estudaram e eles vão citando, tem um quadro bem interessante dessas bactérias, bem bonito aí, com as cepas de bactérias. O que fica como mensagem desse artigo é mais um endosso, né, disso tudo que a gente vem falando. A gente precisa, né, ter atenção a coisas que antes a gente não percebia, né? No começo, quando a gente descobriu bactéria, todo mundo tinha medo de bactéria. E aí depois a gente percebeu que as bactérias podiam também nos fazer bem. Não adianta você ser asséptico, né? Você não ter nenhuma bactéria. Então você tem que ter bactérias boas. E agora a gente está entendendo que essas bactérias boas, elas são compartilháveis, e as ruins também. Então isso é interessante para você começar a pensar, né, como você vai compartilhar boas bactérias e como você vai evitar também bactérias ruins, por exemplo, como a fulana lá na farofa da DK, que muitas vezes pegou muitas bactérias aí que não vão ajudar o templo dela a funcionar. E é claro que isso é uma sátira, a gente não sabe ainda, né, exatamente como a gente faz essa troca, mas obviamente uma boa alimentação, comer bons pré-bióticos, se alimentar bem essas bactérias. Se você come menos açúcar, suas bactérias vão ser melhores, porque você não alimenta só as bactérias que gostam desse tipo de açúcar. Se você não bebe muito, você vai ter bactérias melhores. Então tem uma porção de coisas ambientais que você pode melhorar o teu microbioma. E você vai colaborar mais uma coisa com a sua casa. Você não só colabora com aluguel, com condomínio de uma casa compartilhada, você vai colaborar agora também com as suas bactérias.
Então, esse artigo traz muitos dados, muitos números, é um artigo muito interessante, vale a pena você ler na íntegra. Ele tem dados até de tipos de bactérias que são compartilhadas. Isso é muito interessante porque a gente acaba aprofundando cada vez mais nessa teoria de que dividir o mesmo lar, né, dividir a mesma vida, você também divide a sua microbiota e você também divide a sua saúde. Então, se você se cuida, é interessante que você convença o outro também a se cuidar. Sem neurose, né? Não é aquele negócio que, então não quero dividir bactéria porque o outro não se cuida, vou ficar aqui fazendo minha asepsia de tudo. Não, sem neurose. Mas é interessante você colocar isso na consciência, principalmente para aquelas mães que, por exemplo, saem de casa de manhã e voltam à noite e deixam a criança o dia todo com a babá, com algum familiar. É muito importante você também fortalecer a saúde dessa pessoa que vai ficar com o seu filho, uma vez que vai trocar bactéria com o seu filho, e isso vai impactar bastante na saúde, principalmente na infância, que você está colonizando ali tanto a pele quanto o intestino e todo o microbioma dessa criança. Mais um artigo para a gente refletir, né? Coisas muito bacanas e muito boas da nossa medicina moderna. Então fiquem ligados, aquelas pessoas que querem aprofundar nesse artigo, o link está aqui no nosso vídeo, né? Checa lá na descrição do vídeo que você vai achar o link para você aprofundar nesse artigo, que é um artigo muito, muito, muito interessante. Eu gostei muito quando eu vi esse artigo na revista Nature, que eu achei, né, fantástico, uma revista de uma credibilidade incrível, falando de um assunto que sempre me empolgou, no sentido da gente entender que a nossa saúde não é apenas a nossa genética, não é apenas as nossas células, mas é a combinação aí do metabolismo do nosso organismo com o metabolismo das nossas bactérias, né, com a existência das nossas bactérias. Então, senhoras e senhores, um beijo grande e até a próxima.